Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. A nossa trilha sonora de hoje vai com Brahms, ícone da música romântica. Johannes Brahms, compositor alemão, viveu de 1833 a 1897. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre fronteiras e limites. O que são fronteiras e limites? Na aula passada nós vimos que, para um estado ser estado, ele precisa de povo, território e soberania. Aí sim que surge um estado, que nós tomamos como sinônimo de país. Hoje nós vamos esquecer um pouco aquela parte ali da adição, o povo, e vamos nos ater mais ao território e à soberania, já que vamos falar de fronteiras e limites. Para se ter uma fronteira é necessário que se tenha um território, né? Só se tem fronteira sobre território. E nele, para que se tenha fronteira, é preciso que neste território se exerça a soberania, que, como vimos, é mandar no seu território. Né? Aquele território tem que ser soberano. Né? Me arrisco a dizer que existem alguns estados que não são tão estados assim, porque não têm fronteiras tão bem definidas, ou possui fronteiras porosas. Qualquer um entra e sai. Né? Então, em geografia, a questão da fronteira e do território, e então ser bem demarcado este território com a fronteira e os limites, e nele exercer a soberania é de extrema importância, né? Porque espaço é poder. Seguindo adiante, vou provocá-los com uma pergunta para que entendamos o nosso conteúdo. É uma pegadinha. A pergunta já está na tela. Até que ponto você entra em um rio? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Até que ponto você entraria ou você entra num rio? Tempo esgotado, já deve ter dado tempo para pensar um pouco, né? Eu já ouvi várias respostas aqui com essa pergunta, né? Em aula presencial, os alunos me dizem assim: senhor, eu entro até o joelho. Outro me diz: eu entro até o peito, até a barriga. O outro diz assim: eu entro até onde dá pé. Aí eu já ouvi dizendo assim: eu sei nadar muito bem, eu atravesso. Mas a resposta, né, essa perguntinha é uma perguntinha de pegadinha, né? A resposta é a seguinte: entra-se em um rio até o meio. Depois disso, estar-se-á a sair dele. Passou no meio do rio, já está saindo do rio. Então essa é a resposta. A gente entra em um rio até o meio, depois a gente está saindo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos aí um bloco de diagrama. Esse bloco de diagrama procura representar um rio, né? Ele vem fazendo os seus meandros, que são as suas curvas, e ele vem da parte mais alta do terreno até a parte mais baixa. E aí nós temos aí o nosso personagem, carinhosamente batizado pela minha esposa de Romeu. Minha esposa ajuda nas aulas. E uma personagem carinhosamente batizada de Julieta. Então nós temos aí o Romeu e a Julieta. Eles estão separados por um rio. O rio, ele tem duas margens, a esquerda e a direita. Para descobrir qual é a margem esquerda e qual é a direita, a gente deve se colocar de frente para onde ele corre. Então aí nós teremos
né, a margem esquerda e a margem direita. Com isso dito, nós podemos dizer que a Julieta está na margem esquerda do rio e o Romeu está na margem direita do rio. Bom, estes dois bonequinhos ali, o Romeu e a Julieta, já estão na fronteira. Eles não podem se tocar, eles podem apenas abanar um para o outro, podem se ver, mas não podem se tocar. Estão com uma certa distância um do outro. Então eles estão já na fronteira. E, como eu havia dito, entra-se em um rio até o meio. Após isso já está a se sair do rio. Então ali nós temos em vermelho marcado o Talweg. Talweg, a parte mais profunda, né, do vale, do V. O Talweg é a parte central. Então, o meio do rio. Aquela linha vermelha, ou o rio propriamente dito, perfaz o limite. Romeu e Julieta estão na fronteira, separados por um limite, nesse caso, um limite natural, um rio. Ok? Este é o nosso primeiro exemplo, bastante didático. Vamos seguir. Vamos então conceituar fronteira como: fronteira é a zona, a faixa de território imediata à raia, que separa dois estados. Então a fronteira, ela é uma faixa, uma banda, uma cinta, uma área de influência que está imediatamente ao lado do limite propriamente dito. Então, como eu dizia, Romeu e Julieta já estavam na fronteira, só ainda não haviam cruzado o limite. E o limite é a linha em si, a raia, a demarcação, a cerca que define o fim ou o começo do território do estado vizinho. Então vamos agora a um exemplo prático. Vamos pegar o nosso Google Earth. O Google Earth, qualquer pessoa pode ter aí no seu smartphone, no seu computador. Deixa ele renderizar a imagem, né? Nós vamos partir de novo da frente da nossa escola. Olha que bacana. Temos aí a MF Porto Novo. Que tri! Nossa escola, que saudade, né? Eu estou aqui no modo Street View, né? Estou de frente à escola. Vou sair do modo Street View. Ele vai demorar um pouco porque ficou um tempo parado, né? Sempre dá uma demorada. Vejam que a imagem do Google já foi atualizada. A escola já aparece construída. Olha só que bacana o telhado da nossa escola. Que legal, né? Agora nós vamos fazer uma viagem de 493 quilômetros. De carro dá umas 6 horas e pouco. Nós vamos aqui agora até a cidade de Santana do Livramento e de Rivera. O Google aí vai fazer a viagem para nós. Claro que nós não vamos demorar 6 horas, né? Será VaptVupt. Estamos indo. E aí está. Nós paramos exatamente sobre o obelisco da Praça Internacional. Aqui nós temos a Praça Internacional. Bom, eu vou aumentar a altura de voo de novo. E nós temos aqui ao norte a cidade de Santana do Livramento. Aqui está a mancha urbana da cidade, né? O que é verde é vegetação e o que é cinza
área construída, cimento e asfalto. E aqui ao sul nós temos a cidade de Rivera, com sua mancha urbana, né? Também o que é verde é vegetação e o que é cinza é área construída, cimento e asfalto. E nós temos, então, um outro exemplo de fronteira e limite. A chamada Fronteira da Paz, ela dispõe dessa que é considerada a única praça binacional do mundo. Ela pede para si o título de única praça binacional do mundo, né? A Praça Internacional, também chamada de Parque Internacional. Essa praça, ela constitui o limite. Nós desenhando aqui, ó, passando uma linha exatamente pelo centro da praça, nós temos então, vamos colocar aqui uma cor bacana para podermos ver bem. Nós temos aí quem cruza essa linha para o sul entra em Rivera. Quem cruza para o norte entra no Brasil, entra em Santana do Livramento. Então nós temos aí um exemplo agora de limite, nesse caso aqui um limite artificial, diferente do exemplo do Romeu e da Julieta, onde usamos um limite natural, que era um rio. Aqui nós temos um limite artificial, que é uma praça, uma linha demarcatória, o centro da praça e a linha que passa exatamente sobre o obelisco. Vamos colocar aqui um Street View bem de frente da praça, para que nós possamos dar uma olhada no aspecto dessa praça. Eu coloquei o boneco exatamente na chamada Rua dos Andradas. Vou fazer ele olhar o obelisco um pouquinho mais. Aí está o obelisco. É um monumento de 15 metros de altura, né? Nós temos quem para voltado de frente para esse obelisco, à esquerda Santana do Livramento, Brasil, à direita Rivera, Uruguai. Vamos sair do Street View e dar um exemplo parecido aqui. Se nós tivéssemos exatamente aqui uma pessoa A e exatamente aqui uma pessoa B, nós teríamos duas pessoas que já estão na chamada faixa, cinta, área de influência, fronteira. Elas apenas ainda não cruzaram o limite. Mas, a partir do momento que uma dessas pessoas caminhe e cruze, ela então cruzou o limite. Simples assim. Termina aqui mais um Drops.
Gotas de Geografia, com o professor Donati. Até a próxima!